Você não pode dar o que não tem. Quando não ama quem vê no espelho, acaba destruindo quem está ao seu redor. Toda lei se cumpre. Se este único mandamento for cumprido, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, terminarão por se destruir mutuamente. Essas palavras da Escritura parecem simples, mas carregam uma verdade profunda que muitos de nós ignoramos completamente. E ignorar essa verdade está destruindo nossos relacionamentos sem que percebamos. Algumas das pessoas mais difíceis de conviver são aquelas que não se amam a si mesmas. À primeira vista, pode parecer exatamente o contrário. Você olha para alguém crítico, duro, que machuca os outros com palavras afiadas, que está sempre na defensiva, sempre atacando, e pensa, essa pessoa só ama a si mesma e não se importa com ninguém. Mas normalmente não é assim. Na verdade, é exatamente o oposto. Quando você não gosta da pessoa que vê no espelho cada manhã, quando você se despreza, se critica constantemente, se julga sem piedade, geralmente você também não se importa muito com o resto das pessoas. Isso pode parecer contraditório, mas faz todo sentido quando você entende como funciona o coração humano. Quando você carrega ódio por si mesmo, quando vive em guerra interna constante, essa batalha transborda para fora. Você não consegue dar aos outros o que não tem dentro de você. Não consegue oferecer graça se não recebe graça de si mesmo. Não consegue demonstrar paciência se não é paciente consigo. Não consegue amar genuinamente se não entende o que é ser amado. Começando pelo amor próprio saudável, quando a Bíblia nos ordena amar aos outros como a nós mesmos. Existe uma suposição fundamental nesse mandamento que muitos ignoram: você deveria estar se amando. Não é se você se amar, é como você se ama. Deus dá por certo que você cuida de si mesmo, que você atende às suas próprias necessidades, que você se trata com dignidade e respeito. E então ele diz, faça o mesmo com os outros. Esse é o padrão. Mas e se você não está fazendo isso consigo mesmo? Como pode fazer com os outros? Vamos ser honestos. Muitos de nós tratamos a nós mesmos de uma maneira que nunca trataríamos outra pessoa. Os pensamentos que você dirige a si mesmo, você diria para seu melhor amigo? As críticas implacáveis que você faz ao seu próprio reflexo, você faria a alguém que ama? A forma como você se cobra, se julga, se condena por cada erro, você faria isso com outra pessoa? Claro que não, porque você sabe que seria cruel, destrutivo, desumano, mas com você mesmo. Você acha que está tudo bem. E não está. Deus quer que você cuide das suas necessidades. Isso não é egoísmo. É sabedoria. Você não pode servir aos outros se está completamente vazio. Você não pode carregar os fardos de outros se está quebrado por dentro. É como a instrução de segurança no avião. Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, depois ajude os outros. Porque se você desmaiar por falta de ar, não pode ajudar ninguém. Da mesma forma, se você está emocionalmente, mentalmente e espiritualmente esgotado, porque nunca cuida de si mesmo, você não tem nada para oferecer. Deus quer que você seja gentil consigo mesmo. Isso significa reconhecer suas limitações sem se despedaçar por causa delas. Significa entender que você é humano, que vai falhar, que vai errar, e mesmo assim continua sendo valioso aos olhos de Deus. Significa tratar seus próprios erros com a mesma graça que você espera que Deus tenha com você. Porque se Deus te perdoa, quem é você para não se perdoar? Deus quer que você seja gentil com seus próprios pensamentos. Quantas vezes por dia você se chama de idiota, de incapaz, de fracassado? Quantas vezes você repete mentiras sobre si mesmo até que elas pareçam verdades? Eu nunca faço nada certo. Eu sempre estrago tudo. Eu não presto para nada. Ninguém realmente me ama. Eu sou um peso para todos. Esses pensamentos são mentiras do inimigo, mas você os aceita como se fossem fatos. E enquanto esses pensamentos dominam sua mente, você não consegue amar ninguém de verdade. Porque quando você se odeia, esse ódio contamina todos os seus relacionamentos. Você projeta suas inseguranças nos outros. Você interpreta cada gesto como rejeição. Você constrói muros para se proteger. Você ataca antes de ser atacado. Você sabota relacionamentos bons porque não acredita que merece ser amado. E no final você fica sozinho, confirmando a mentira que sempre acreditou, que você não é digno de amor. Mas Deus diz algo completamente diferente. Ele diz que você foi criado à sua imagem. Ele diz que você é precioso e honrado aos seus olhos. Ele diz que te amou tanto que deu seu próprio filho por você.
Ele não fez isso por alguém que não tem valor. Ele fez isso por alguém que vale mais do que todos os tesouros do mundo. E se Deus te ama assim, você tem permissão, na verdade tem a obrigação de se amar também. Amar a si mesmo não é arrogância. Arrogância é achar que você é melhor que os outros. Amor próprio saudável é reconhecer que você tem o mesmo valor que os outros. Que você merece o mesmo respeito, a mesma gentileza, a mesma graça que você está disposto a dar. Não é se colocar acima de ninguém, é parar de se colocar abaixo de todos. Quando você começa a se amar como Deus te ama, algo extraordinário acontece em seus relacionamentos. Você para de morder e devorar os outros. Você para de ser crítico porque não está mais criticando a si mesmo constantemente. Você para de ser defensivo porque não está mais em guerra consigo mesmo. Você para de projetar suas feridas nos outros porque está permitindo que Deus cure suas feridas. E então você pode amar de verdade. Não de um lugar de carência, mas de abundância. Não porque precisa que os outros te completem, mas porque você está completo em Cristo e quer compartilhar isso. Não porque está tentando provar seu valor através do amor dos outros, mas porque você já conhece seu valor e quer celebrar o valor deles também. Quando você se ama como Deus te ama e ama os outros da mesma maneira, atendendo às suas necessidades, mostrando gentileza, bondade e respeito, seus relacionamentos se tornam saudáveis e satisfatórios. Porque você não está mais tentando sugar dos outros o que só Deus pode dar. Você não está mais usando as pessoas para preencher o vazio dentro de você. Você está amando de um coração cheio, transbordando o amor que Deus colocou em você. Pense nos relacionamentos que você tem agora. Quantos deles são tóxicos porque você está constantemente se comparando, se sentindo inferior, tentando provar algo? Quantos são superficiais porque você não deixa ninguém realmente te conhecer, com medo de que descubram quão horrível você acha que é? Quantos são conflituosos porque você interpreta tudo como ataque pessoal, já que é assim que você trata a si mesmo? Agora imagine como esses relacionamentos poderiam ser se você realmente acreditasse que é amado por Deus, que tem valor, que merece respeito. Você não precisaria mais competir. Você poderia celebrar as vitórias dos outros sem se sentir diminuído. Você não precisaria mais se esconder. Você poderia ser vulnerável sabendo que sua imperfeição não cancela seu valor. Você não precisaria mais se defender. Você poderia ouvir críticas construtivas sem sentir que está sendo aniquilado. O mandamento de amar ao próximo como a si mesmo só funciona quando você entende que amar a si mesmo não é opcional. É o fundamento. É o ponto de partida. Você não pode pular essa parte e esperar ter relacionamentos saudáveis. Não funciona assim. Se você não aprende a tratar a si mesmo com a gentileza e o respeito que Deus diz que você merece, você vai inevitavelmente tratar os outros da mesma forma horrível que trata a si mesmo. Então hoje, a pergunta não é apenas como você está tratando os outros, a pergunta também é como você está tratando a si mesmo. Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você diz para aquela pessoa? Você a trata com a dignidade que Deus diz que ela merece? Ou você a destroça com palavras que nunca diria para mais ninguém? Pai amado, ensina-me a me amar para poder amar melhor os outros. Essa deveria ser a oração honesta de todo filho de Deus que quer ter relacionamentos saudáveis. Porque você não pode dar o que não tem, você não pode oferecer amor genuíno se está vazio de amor por si mesmo. Você não pode construir relacionamentos saudáveis sobre a fundação de auto-ódio. Deus te ama completamente, incondicionalmente, sem reservas. E Ele quer que você receba esse amor, que você acredite nesse amor e que você comece a se ver através dos olhos dele. Quando você faz isso, quando você finalmente entende quanto você vale para Deus, tudo muda. Seus relacionamentos param de ser campos de batalha e se tornam jardins onde o amor floresce. Você para de destruir mutuamente e começa a edificar mutuamente. Você para de morder e devorar e começa a nutrir e cuidar. Deixe seu comentário contando como essa mensagem te desafiou a repensar seu relacionamento consigo mesmo. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para receber mais conteúdos transformadores. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que amar-se não é egoísmo, é obediência a Deus. Explore nossos outros vídeos sobre relacionamentos saudáveis e identidade em Cristo. Juntos, estamos aprendendo que o mandamento de amar começa dentro de nós. Deus te abençoe poderosamente.